é uma frase inédita. Ô Guga, eu tava lendo essa questão aqui desse calote em hipoteca lá na China. Eu lembro que um tempo atrás, cerca de um ano e pouco, a gente falava bastante da Evergrande, uma das maiores construtoras da China, com aquele risco de default, com aquele risco de não pagar, né, seus credores. E isso não só trouxe instabilidade para a economia da China, como também muita instabilidade para a economia global. Vários países ali movimentando seus mercados por conta de uma única empresa, dessa construtora especificamente. Agora a gente fala de uma possibilidade de um calote no mercado chinês, que é 1/5 do PIB, que é o mercado de construção. E aí, impossível não lembrar de toda aquela situação das hipotecas nos Estados Unidos. Claro, talvez as coisas sejam diferentes, talvez as proporções sejam diferentes, mas acende um alerta quando a gente fala de China, né? E principalmente num mercado tão importante como é o mercado da construção. Será que isso pode trazer algum chacoalhão nos mercados, ou pelo menos nas expectativas, e agora num curto prazo? Vamos lá. Quando a gente fala de China, né, quando a gente está indo, pensando sobre o que está acontecendo na China, eles já estão voltando. Né, eles nunca vão dar um ponto sem nó. A gente tem que entender isso. A economia chinesa ela vai se comportar de uma maneira diferente das outras economias no mundo, e os estímulos que o governo cria dentro da China e a resposta da economia vai ser diferente de qualquer outro lugar do mundo. A gente precisa entender isso. Né? Quando a gente olha para o setor de construção civil e fica imaginando que vai chegar a um ponto de calote e tudo mais, isso, querendo ou não, se constrói uma grande narrativa para se gerar uma grande expectativa e isso gerar um movimento no mercado como um todo. Tá? Se nós formos olhar aí a cotação do minério de ferro nessa madrugada, a gente já vê aí qual é a grande intenção, né? Qual é a derivada da manchete, né? O que eles querem com com essa polêmica, né? Baixar preço de commodity, com certeza. Tá? Então eles têm essa intenção de baixar o preço ali do minério de ferro. Até porque eles vão ter que criar muitos estímulos. Quando a gente volta um pouquinho mais no tempo também, logo ali no período da pandemia, né, quando a gente fazia um exercício, óbvio que quando tu está dentro daquele momento ali que é o momento de queda, a gente acaba sendo, né, influenciado por um pensamento negativo. Então a gente consegue enxergar coisas negativas, mas não consegue enxergar coisas positivas. Quando a gente extrapola um pouquinho e começa a olhar um pouquinho no tempo, né, o que dá para entender é que após um período de pandemia tem que ter um período de estímulo para a economia retomar. Né? E nesse período de estímulo, o que se falava lá atrás e que se entende hoje ainda, né, é que todo o ecossistema de construção civil ele potencializa e ele aquece a economia. Tá? Então, obviamente, quando tu olha para esse ângulo, tu vai ter consumo de minério de ferro. Quando o minério de ferro estoura, né, ele corre muito, o preço sobe demais, isso fica inviável. Né? Eles precisam querendo ou não, de preço de commodity mais baixo para poder, né, se gastar menos com os estímulos, né? Senão as coisas elas começam a gerar problemas em outros pontos. Tá? Então a gente tem que ir entendendo isso. E China sempre vai ser esse jogo onde a narrativa é uma e o movimento é outro. Tá? Então não dá para se atirar na primeira informação que vem de lá. Agora, Guga, a gente acabou de dar o resultado aqui do Boletim Focus, que saiu agora há pouco. A gente está aí com o resultado que a gente vem mostrando, inclusive por parte do governo aí, que aumentou a previsão do PIB para 2022 em 2%, e agora o Boletim Focus vem aí com 1,75%, uma alta significativa, caminhando inclusive para os 2%, que é a projeção do governo. Pensar em crescer com um mundo tão focado em recessão não é algo ruim, certo? Não, ainda mais no ano de eleição. Tá? Quando a gente olha assim com um pouco mais de calma para a nossa economia, né, olhar assim, 4 semanas atrás, a nossa expectativa para PIB era de 1,5. A semana passada era 1,59. Hoje já estamos em 1,75. Tá? Olhar para IPCA também, quando a gente olha para a inflação, há 4 semanas atrás, expectativa de 8,27. Agora já está em 7,54. Né? E a Selic me parece que se estabilizou, né, as expectativas para o final de ano. Vamos ver. Né? Mas mostra aí, de certa forma, que, querendo ou não,
dentro de toda essa narrativa, toda essa expectativa de recessão que se tem nos Estados Unidos e Europa, me parece que a gente está com os mares um pouquinho mais calmos, e é bom a gente estar com os mares um pouquinho mais calmos, até porque a gente está vendo que logo vai vir uma tempestade. Né? Daqui 3 meses aí nós temos eleições, né? Então isso vai agitar novamente, né, os mares aqui no Brasil. Então é bom que pelo menos na parte de economia a gente esteja, né, um pouco mais ajustados em relação ao resto do mundo. Ô Guga, então vamos dar uma olhada no gráfico aí, que você pode fazer uma projeção para o dia de hoje. Já estava até dando uma olhada aqui, futuro subindo, né, nessa manhã. O que podemos esperar para essa segunda-feira e, enfim, né, com todo esse cenário que a gente está conversando? Legal, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Primeiro, trazer aquele gráfico semanal, Felipe, pode ser? Vamos lá, o Peter Santana, exatamente, vamos lá. Peter Santana tinha pedido semana passada, e aí a gente termina com a nossa visão aqui para o dia de hoje. Tá? Mas futuros lá fora subindo, o Nasdaq subindo 1%, o S&P subindo 0,94%, vamos na casa ali de 1%, e nosso índice Bovespa subindo 0,75% aqui na abertura, e o dólar caindo 0,30%. Tá? O Peter Santana, semana passada, tinha perguntado: Guga, teria como trazer uma visão um pouco mais ampla, né, do mercado, uma visão num gráfico semanal, algo desse tipo? Eu sim, aí até eu mexi, né? Poxa, eu não vou falar aqui antes do final de semana, porque isso pode trazer uma dor de barriga aí pro pessoal aí no final de semana. O que acontece, Felipe, é que nós estamos num período de fato de correção. Tá? Desde a metade do ano passado, desde junho, um ano atrás, um ano e pouquinho atrás, quando nós chegamos lá na região dos 130 mil pontos na nossa bolsa, que era uma expectativa que eu já vinha falando com todo mundo, né, desde 2020, que as estruturas de preço que nós tínhamos era, e a nossa barreira, nosso divisor de águas era a região de 130 mil pontos, né, a gente entra num processo de correção. Processo de correção esse que veio junto com uma quebra das expectativas em relação ao que se enxergava de juros para o final do ano no Brasil. A gente começou a ter elevação de juros, teve essa quebra, né, das expectativas, a gente imaginava que os juros no final do ano estariam a 6%, e a gente viveu o que viveu. Né? Hoje a gente está aí já na casa dos 13%. Então, é muito importante a gente entender isso, até porque algo semelhante tende a acontecer também lá fora nos Estados Unidos, né, quando o juro for acima das expectativas que se tinha no início do ano. Então também vai começar um período de intensidade no processo de correção, no processo de queda. Então, nós tivemos aqui uma primeira etapa de queda, e agora nós estamos na segunda etapa de queda. Quando eu analiso, né, quando eu estudo aqui todo este movimento, eu pego aqui como base, né, para poder fazer as projeções. Eu pego este movimento, que é do dia 11 de maio de 2020, até o dia ali 4 de janeiro de 21, eu pego essa base, que foi o nosso movimento direcional mesmo, né? Foi o nosso período onde o mercado ele foi mais comprador. Essa primeira fase foi feita pela pessoa física, essa segunda fase foi feita pelo institucional aqui no Brasil. Né? Foram dois movimentos bem limpos, né, de alta, depois ali da queda em função do Covid-19. Tá? Quando a gente olha para cá, a gente teve a primeira etapa de correção, que foi aqui para a região dos 105 mil pontos. Tá? Primeira etapa que nós terminamos o ano passado, né, iniciamos esse ano aqui com uma janela para ter um repique, uma melhora, né, que era para depois anteceder a segunda etapa de correção. E aí a gente começa, né, a segunda etapa de correção aqui nesse período pós-invasão à Ucrânia pela Rússia, né, depois de ter todo o movimento de alta, o mercado ele começa, depois de ter o ajuste ali, né, em cima das expectativas de inflação, o mercado ele começa a segunda etapa de correção. E aí essa segunda etapa de queda, Felipe, a gente tem aqui alguns níveis. Tá? O primeiro nível para mim é a região dos 93 mil pontos. Tá? Então, olhando aqui para o gráfico semanal, essa região dos 93 mil pontos pode ser uma região onde essa percepção de múltiplos baixos em Brasil, né, pode trazer um pouco mais de foco para esse movimento aqui. Poxa, olha só, um PIB encerrando o ano, quem sabe, em 2%, né? Inflação diminuindo aqui no Brasil, câmbio, né, se mantendo aqui nessa região dos R$5, tudo mais, a gente pode ter aí, quem sabe, um respiro, né, passando as eleições, um respiro do mercado. Tá? Então tem uma chance de ter aqui um ajuste
a partir desse nível de preço. Tá? Perdendo essa região, Felipe, aí as coisas começam a se degringolar. Tá? As coisas começam a se degringolar, e aí a gente tem aqui alguns outros níveis. Tá? O que poderia fazer isso? Tá? Chegar nesses outros níveis aqui que eu já marquei, já deixei marcado, que são 85 mil pontos e 72.500. É de fato o mercado lá fora, né, ele entrar num processo de correção muito mais forte, muito mais intenso, e isso fazer com que a gente, né, ande junto com eles. Tá? Então, o que acontece? Nós estamos num período de correção, nós não estamos num período de alta. Tá? O mercado ele tem esses momentos pontuais de repique, por isso que eu falava do voo de galinha ao longo de todo esse ano. Tá? Por quê? Porque eu já enxergava que a gente tinha a segunda etapa de correção por vir. Não sabia qual seria exatamente o evento que geraria esse movimento, mas sabia o quê? Que esse período de alta, ele era um ajuste para depois entrar um fluxo mais intenso de correção, por causa de todos os problemas que a gente tem. Agora, qual vai ser o problema exato que vai trazer a narrativa no futuro? Isso a gente não sabe. A gente tem um mar de problemas que poderiam desencadear isso. Tá? Então, a gente vai entendendo isso aos poucos. Tá? O que eu vou esperar? Eu vou esperar que o preço, ele, em algum desses níveis, ele comece a reagir, comece a mostrar que o mercado de fato tem condições de inverter a tendência novamente. Tá? Mas o que nós temos aqui estamos numa jornada de correção, o mercado ele tende a se questionar aqui nessa região de 93 mil pontos, e abaixo dessa região de 93 mil pontos as coisas tendem a se deteriorar e muito. Tá? Outra coisa que é interessante a gente olhar, quando a gente olha para o passado aqui, olha só, a gente está aqui trabalhando nos mesmos níveis de preço, nós estávamos trabalhando quando o Trump estava brigando com a China. Quando a gente tinha ali aquele período forte do Trump brigando com a China no Twitter e tudo mais. Então, é uma região interessante, importante, mas infelizmente, né, ainda não terminou todo esse período e todo esse ciclo de baixa. E me chama a atenção ainda que a intensidade dessa segunda etapa de queda, ela está maior do que a intensidade da primeira etapa de queda. A gente tem aqui um preço que está acelerando muito mais rápido, muito mais rápido em tempo, o que me faz acreditar que a gente não tem, a gente não está aqui no final do período de correção. Na verdade, a gente está aqui na metade, aí, quem sabe, do período de correção. Essa é a minha visão aí que eu estou tendo no mercado por hora, tá? Estou tendo por hora aqui no mercado. E por isso que eu estou mais cauteloso, por isso que eu tenho, ao longo deste ano, comentado que os movimentos de alta, eles serão movimentos pontuais, eles não são movimentos que a gente pode ficar tranquilo imaginando que a Bolsa vai buscar máximas históricas a partir do contexto que nós estamos vivendo agora. Boa. Esse foi o semanal, né, Guga? E aí, o que você vê para hoje? Tá nessa perspectiva aí também? Você quer ver o que eu vejo para hoje? Não, para hoje tem alguns pontos, né? O mercado ele tem volatilidade, obviamente, né, no curto prazo. Eu vou puxar aqui o meu gráfico do índice futuro, tá? Deixa eu entrar aqui no gráfico. Olha a diferença, né? A atualização agora está em 5 minutos, tá? Esse desenho aqui, Felipe, é a marcação que eu fiz na sexta-feira com vocês. Tá? Então, a minha projeção que eu tinha de baixa, aos 96,145, foi exatamente onde o mercado foi e começou a reagir. Tá? Então, deixa eu traçar aqui o cenário que nós temos aqui de alta para poder entender. Tá? Nosso último movimento direcional que nós tivemos foi esse aqui. Né? O mercado ele entrou mesmo em movimento direcional e entrou mesmo em tendência nesse período aqui. Então ele serve como referência para que a gente faça as projeções. Quando eu projeto, você deve perceber que nossa primeira resposta que tivemos aqui no mercado, antes de fazer mínimas, foi uma resposta de 25% do movimento que nós tivemos dessa perna aqui. Tá? Aí o mercado vai tentar fazer novas mínimas e volta muito rápido. Então, os níveis que podemos esperar, região de 50%, que é os 98 mil pontos, já superou esses 98 mil pontos. Depois, vai questionar em 98.700, ok? E aí, acima desses 98.700, teria a chance de voltar para 101.500. E aí que começam as perguntas, né? Pô, será que eu tenho contexto para o mercado voltar e voltar tão forte assim? Essa é a pergunta que eu faço neste momento, né? Será que eu tenho um contexto para o mercado chegar na região de 101.500 pontos? Né?
ou eu tenho aqui uma condição de, em algum momento, né, o mercado voltar abaixo de 98 ou não superar os 98.700. Olha como o movimento é apertado, né, tem pouca amplitude para o preço conseguir se desenvolver. Então, outro contexto é, poxa, o mercado não supera esse patamar de preço, e aí ele vai voltar a corrigir. E dentro da fotografia que eu tenho agora, antes do nosso mercado à vista estar aberto, tá, e com um pouco de informação que a gente tem disponível dessa semana, tá, se eu fosse projetar algum movimento aqui para baixo, eu teria que olhar ainda uma continuidade do movimento maior. Tá? Então, essa continuidade do movimento maior, teria que pegar uma outra janela para traçar uma tese aqui, tá, para poder entender, antecipar essa potencial tendência que poderia vir a acontecer. Teria que pegar uma outra janela aqui de trás de tempo, ó, e aí, né, projetar, ó, que é a sequência do movimento de baixa, que seria para ir buscar aqui os 94.665. Tá? Então, esse aqui é seria a fotografia, né, de uma sequência de baixa, que é para o mercado e continuar buscando aqueles 93 mil pontos que está marcado lá no nosso gráfico semanal do índice Bovespa à vista. Então as coisas elas se conversam, Felipe e Isa. Fechou. As coisas se conversam, Guga. E só para deixar registrado aqui, o Peter Santana falou assim, promessa é dívida, muito obrigado, vocês são demais. E diz que concorda 100% com você nessa sua análise, Guga. Maravilha, é isso aí. Já, então vou falar pro pessoal aí, se eles tiverem algum pedido assim mais específico para mandar, e aí a gente coloca, evidentemente, na agenda, né? Para o Guga fazer essas análises aqui ao longo da semana, ao longo dos próximos dias. Mais alguma perspectiva aí, Guga? Mais alguma coisa a ser pontuada nessa segunda-feira? Só que o pessoal tem um pouco mais de cautela e não criar um casamento de longuíssimo prazo com a renda fixa. Tá? Eu tenho visto aí muitas pessoas, porque é uma tendência, tá, Felipe? No momento que as pessoas elas querem resolver os seus problemas da vida numa única decisão. A gente perdeu, a gente vai perdendo ao longo do... Quando a gente não gasta muito, né, não estimula muito o nosso processo de tomada de decisão, a gente quer resolver todas as questões da nossa próxima década, não vou falar da vida, da década, com tomada de decisões num determinado momento. Né, e se livrar, né, pô, estou fazendo os meus investimentos aqui, planejei, imagina que nos próximos 10 anos não vai ter que mexer naquilo. E não funciona assim. Né, se tu fizer isso, tu está dando dinheiro para o ecossistema, né, tu não está cuidando de fato do seu dinheiro. Então, de fato, nós temos vantagens hoje na renda fixa, sim, tá? Porém, uma desvalorização, se por acaso tivermos uma desvalorização mais forte do mercado, o potencial de valorização que vai ter, né, em janelas de 1 ano vai ser o equivalente a, sei lá, 10 anos de renda fixa. Tá? Então a gente tem que colocar isso na balança e ir entendendo para que a gente possa ter o que se chama de opcionalidade, tá? A gente poder escolher em determinados momentos fazer coisas diferentes e que sejam mais benéficas num determinado movimento. Tá? Então isso é extremamente importante, a gente ter a liquidez, não necessariamente é tu ter o dinheiro em conta, mas tu ter instrumentos que tu possa gerar liquidez com apenas um clique. Né? E aí conseguir comparar, poxa, o que me traz mais retorno, tá, com um certo grau de risco calculado. Tá? Então eu acredito que o mercado ainda não está pronto, mas logo vai ficar. Em algum momento ao longo desse ano, né, no máximo metade do ano que vem, vai ficar. E aí o retorno que vai se ter depois, ele vai ser muito grande, muito forte, tá? Com um risco muito menor. Então o risco de blindar o seu ficar preso, né, numa operação que tu vai ter que ficar lá posicionado 3, 4, 5, 10 anos, como eu tenho visto, né, isso na verdade vai custar muito caro na tua vida financeira ali na frente. Tá? Então, ter paciência,